No nosso quadro E Agora Mamãe de hoje, vamos falar de um outro assunto que aflige as famílias, o ciúme entre irmãos. Ai, soube que tô grávida, como eu faço? Espero a barriga crescer, espero o bebê chegar, aviso, não aviso? Olha só, o ciúme entre os irmãos vai acontecer independente do que você fizer. É uma convivência diária, é uma disputa de espaço, é uma disputa de atenção, não tem jeito. Porém, tem algumas dicas que podem diminuir ou amenizar um pouquinho a insegurança do primogênito. É claro que isso vai acontecer, é uma situação nova, até nós adultos, diante das situações novas e desconhecidas, ficamos um pouco ansiosos, não sabemos como lidar, não vai ser diferente com a criança. Então, desde que você souber que você está grávida, insira o seu mais velho nesse contexto todo, mostra para ele como é que era quando ele nasceu, mostra foto sua do papai, olha quando a gente nasceu, a gente nasce assim, a barriga vai crescendo, mostra roupinha, mostra brinquedo de quando ele era criança, vai pedindo ajuda para ele na escolha das coisas que você vai escolher para o irmãozinho, coisas do quarto, coisas de cuidado, pede opinião, mesmo que não seja a sua primeira escolha, atenda ao pedido do mais velho para ele se perceber como parte desse contexto novo familiar. Com o passar do tempo, você vai ficando mais cansada, a barriga cresce, fica pesado, você tem menos disposição. Não tenha receio de falar para o mais velho, a mamãe está cansada, com você era assim, vamos fazer alguma outra atividade. Evita ficar falando para ele, olha, seu irmãozinho vai nascer, falar do irmão o tempo inteiro, para ele também não perceber que está perdendo um espaço antes da hora. Evita também falar, ele vai crescer, vai chegar seu irmãozinho, vocês vão brincar bastante, porque na hora que nasce o bebê, tá aquele bebezinho ali que só dá trabalho, ele vai falar, poxa, fui enganado, não tem nada disso dele brincar. Então explica, aí o nenenzinho só mama, o nenenzinho não sabe isso, você ensina para ele, você também não sabia, elogia, reforça bastante as conquistas dele, olha que bom, agora você já faz xixi no banheiro, agora você já toma o seu leite no copo. Então, desde o começo da gravidez, insira o pequeno nesse contexto da gravidez, sendo sincera com o seu filho, mostrando como era com ele, mostrando como era com você, tentando antecipar um pouquinho como vai ser quando o neném chegar em casa. E aí, depois que o neném chegar em casa, evite fazer muitas mudanças para o primogênito. Então, se for colocar na escola, tenta colocar uns 2 meses antes do irmãozinho nascer. Se for trocar o berço pela cama, tenta fazer uns 2 meses também antes do bebê nascer. Qualquer mudança que você for fazer na rotina do primogênito, tenta antecipar um pouquinho ou esperar. Quando o bebê chegar, dá 2, 3 meses e aí começa a inserir novas mudanças maiores no contexto do primogênito para ele ir sentindo menos. Mas não tente evitar o ciúme, porque o ciúme vai acontecer. Eu brinco sempre que eu digo assim, olha, imagina seu marido chegar para você e falar, amor, eu te amo, você é tudo na minha vida, vou trazer uma pessoa nova para nossa relação. Dá um susto, não dá? Então, é a mesma coisa com o primogênito, filho, você é tudo, até agora teve só você, mas vamos trazer uma pessoa nova aqui para a família. Então, contextualize para ele no começo, vai ter aquela insegurança, mas ir percebendo que continua o espaço dele ali, que é só uma nova realidade, é uma nova adaptação, mas que todo mundo faz parte dessa família. É comum o primogênito ter alguns comportamentos regressivos quando chega o bebê em casa. Então, se já tirou a fralda, volta a fazer xixi na cama, pede chupeta, pede mamadeira, pede para mamar no peito da mãe também. Trate com naturalidade. Uma vez você pode deixar ele tentar, ele experimentar só para matar a curiosidade dele. Mas se você reforçar sempre a conquista dele, o quanto é bacana, ele não precisa mais daquilo, ele não faz mais aquilo foi um aprendizado e uma conquista muito boa, ele vai começar a perceber que o espaço do neném, o neném faz aquilo porque ainda não consegue fazer diferente. Então incentiva ele a ensinar o irmãozinho e mostre como você está orgulhosa das conquistas que ele teve. Evita ficar só falando do bebê, evita ficar falando, você não pode fazer isso, agora você já é um menino grande, uma menina grande, não faça mais isso, porque senão você vai relacionar o fato dele crescer com uma coisa que não é tão positiva, que vai ganhar menos atenção, né? Então, procure fazer o reforço positivo. Olha que bacana, você já consegue fazer isso, depois seu irmão, você vai ensinar ou não o irmãozinho. Outra coisa, em relação às visitas, todo mundo chega em casa ou quando encontra na rua, quando encontra em algum evento, ai, como é que tá o irmãozinho? Poxa vida! Quer dizer então que perdeu o lugar, ninguém mais quer saber de mim, né?
Procura evitar, fala sempre com as pessoas para perguntarem dele, para evitar ficar falando só do irmãozinho. É muito comum os pais ficarem na dúvida, quando eu chegar da maternidade trago um presente, falo que foi o bebê que trouxe ou não, não tem problema nenhum, é um quebra-gelo, digamos, quando chega em casa, então o bebê veio, trouxe junto um presente, uma lembrancinha para você, é quase que um boas-vindas, vamos ser amigos, tá tudo bem, sou do seu time. Então não tem problema nenhum, pode levar um presentinho quando trouxer a criança da maternidade, falar que o irmãozinho trouxe, isso vai dar uma quebrada no clima nesse primeiro encontro. As mães também tendem a ceder mais para a criança, para o irmão mais velho, as birras e tudo mais, com medo. Ai, tadinho, o irmãozinho chegou, ele está passando por uma fase insegura. E a gente acaba reforçando a insegurança da criança quando a gente faz isso. Porque pensa bem, se está tudo bem, se essa vinda do irmão não trouxe nada de tão diferente em relação ao que você sente, em relação ao espaço do mais velho, por que você mudaria a sua atitude? A criança vai percebendo por esses nuances. Vale a pena manter sim a firmeza, vale a pena manter as regras da casa, vale a pena manter os limites com a criança mais velha, para aí sim, a partir das suas atitudes, você reforçar para ele que continua tudo bem, que ele continua tendo o cuidado que ele merece, ou o cuidado que você sempre teve com ele. Evita ceder, evita, vou dar chupetinho, vou pegar no colo e tudo mais, porque você vai acabar reforçando a ideia da criança de que tem alguma coisa errada ali, ou tem alguma coisa muito diferente que não é legal, por isso a minha mãe está agindo diferente comigo. É comum também o mais velho testar a mãe e o irmãozinho mais novo, tá ali fazendo um carinho, de repente vai para um beliscão. Ou então tá passando, de repente derruba um brinquedo, joga alguma coisa no bebezinho. Isso são apenas testes, isso são apenas demonstração do ciúme, vendo como a mãe vai reagir, criando uma relação com o irmãozinho. Dá bronca sim, porque isso não é bacana, mas mostra para ele, você quer brincar com o seu irmãozinho, você quer brincar com a sua irmãzinha, então vem aqui, faz um carinho, mostra isso, vai instruindo como ele pode interagir, porque às vezes essa agressão também pode ser um modo da criança estar aprendendo como interagir com o bebê, o que aquele bebê traz para ela de resposta às interações que ele vai fazer. Então a mãe e o pai também podem fazer essa instrução, olha, você quer brincar com ele? Faz assim, faz assado, mostra isso, mostra aquilo. E quando perceber que a agressão foi ali mais para chamar atenção ou mesmo para machucar o bebezinho, vale a pena dar bronca, ensinar que não é assim que se faz e mostrar outras formas de se aproximar da criança ou de lidar com os próprios sentimentos. Lembre-se sempre que seus filhos são crianças diferentes, indivíduos diferentes, com vontades diferentes, necessidades distintas. Eu ouço muito, eu fiz tudo para um, que eu fiz para um, eu fiz para o outro, que eu dei para um, eu dei para o outro, e um é assim, o outro é assado. Não faça a mesma coisa para os dois, porque eles são diferentes, os filhos todos, cada um, para os dois, para os três, para os quatro, cada criança é diferente, cada pessoa é diferente, tem vontades, tem necessidades diferentes. Então perceba aquilo que atende cada um deles. Tem criança mais carinhosa, criança menos carinhosa, criança mais ativa, criança menos ativa, criança que gosta de determinadas atividades, outras que gostam menos de atividade de movimento, gostam mais de atividades de artes. Procure tratar os filhos de modo individual, respeitando as características de cada um deles, e aí o resultado vai ser mais bacana, mais educativo para cada um. Os irmãos têm uma convivência diária obrigatória, mas cada um tem sua personalidade e nem sempre as personalidades são compatíveis. Então evite também forçar um convívio. A gente tende a querer que nossos filhos sejam os melhores amigos, mas é normal que isso não aconteça também. Eles podem se respeitar e se dar bem dentro do convívio familiar, mas não necessariamente precisam ser obrigados a serem os melhores amigos, a dividirem as mesmas coisas, a gostarem das mesmas coisas. É importante respeitar o irmão, respeitar dentro de um convívio familiar, mas evite forçar o relacionamento entre eles. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 30 milhões de brasileiros sofrem de hipertensão. Outros 12 milhões sofrem da doença, mas não sabem. Agora, nesse quadro, você vai ouvir um cardiologista falando mais sobre isso. A hipertensão, a gente diagnostica o paciente hipertenso quando ele tem pelo menos duas medidas
sobre as condições ideais acima de 14/9, né? Então, maior ou igual a 14/9. A gente fala 14/9 por leigo, mas é 140/90, essa é a medida que a gente faz. Tá? O que são condições ideais? O paciente tem que ter ficado em repouso, sem fazer atividade física, sem estar agitado, pelo menos uns 30 minutos, não pode ter tomado café, não pode ter feito atividade física, tem que estar com a perna descruzada, a bexiga esvaziada. Então, às vezes, isso é muito difícil no consultório para você definir isso tudo, vai falar, não, então, nas condições ideais, sua pressão ainda está alta, mesmo você relaxado, em repouso. Então, isso a gente faz uma média de algumas medidas e a gente avalia se o paciente realmente tem hipertensão, mas a medida para cortar isso é 14/9. Por que tem que ser mais de uma medida? Porque às vezes o paciente está estressado, teve alguma coisa e isso é normal que suba, ou fez um esforço físico. Todo mundo tem em algum momento do dia, por algum estresse, uma pressão um pouquinho mais elevada. Então, são medidas em repouso, tranquilo, acima de 14/9, maior ou igual a 9. Tensão arterial é um assunto um pouquinho controverso, porque tem muita gente que fala, eu senti uma dor na nuca e eu fui ver a pressão e estava alta. Isso pode ser a causa da pressão alta, mas a dor pode ser a causa da pressão alta. Então é difícil a gente falar, o paciente está com uma dor, todo mundo que tem uma dor, a pressão sobe. Então é difícil a gente falar o que veio primeiro, né? Se foi a dor ou se foi a pressão alta. Então, e quando o paciente é hipertenso e essa pressão vai subindo com o tempo, isso aí na verdade é até mais perigoso, ele não tem sintoma, o corpo vai se adaptando. É até bom quando o paciente vem com o consultório e está com 16/9 e está com sintoma, isso é um bom sinal, isso quer dizer que a pressão dele geralmente não deve estar tão alta. Porque pacientes que estão sempre com a pressão alta, eles já nem sentem nenhum sintoma. É uma doença silenciosa. Para você desenvolver hipertensão, eu vou entrar num termo muito técnico aqui, mas a gente tem que pensar no vaso sanguíneo. Tá? A gente tem que pensar que existe um endotélio. O endotélio é uma camada de células que recobre todas as artérias do nosso corpo. Tá? E quando esse endotélio está em equilíbrio, que é quase como se fosse um órgão espalhado, ele libera óxido nítrico, libera algumas substâncias que mantêm a dilatação da artéria, o relaxamento da artéria, a contração saudável. Quando o endotélio é traumatizado de alguma maneira, por um estilo de vida não saudável, uma medicação, ele perde essa capacidade de dilatação, relaxamento, contração, ele começa a ficar endurecido e sempre contraído. E isso a pessoa vai desenvolvendo hipertensão. Então, é uma doença sistêmica, não é uma doença sistêmica que se desenvolve ao longo do tempo por fatores de risco e a perda dessa capacidade de relaxar e contrair da artéria. Na maioria das doenças que existem correlação genética, as pessoas podem evitar com o estilo de vida. Isso não é uma sentença, né? A pessoa tem no código genético dela ali uma determinada doença que ela pode ou não desenvolver de acordo com o estilo de vida. Então é importante as pessoas entenderem, meu pai é hipertenso, eu vou ser hipertenso. Não, se você tiver um estilo de vida, provavelmente você não vai ter. Raros são os casos que a pessoa vai ter de qualquer jeito esse problema, mas a maioria das doenças a gente tem como evitar com o estilo de vida e não determinar se meu pai teve, eu vou ter, ou minha mãe teve, eu vou ter. Isso aí você tem como prevenir. Um dos tratamentos, o primeiro tratamento da hipertensão arterial é a mudança de estilo de vida. Então, o primeiro é a dieta, tá? Então, existe a dieta DASH, que é uma dieta específica do cardiologista, que eu vou explicar um pouquinho, a mediterrânea, a vegetariana, então existe uma série de doenças. Então, as sociedades de cardiologia brasileira, americana, elas identificam algumas coisas que têm que ser feitas. A primeira é diminuir o consumo de sódio, né? Então, tem que se consumir menos de 2,5 miligramas de sódio por dia, de preferência, né? 2,4, desculpa. E se você conseguir até menos de 1,5 se você já tem hipertensão. Então isso já diminui um pouco a pressão alta. Se você consegue fazer atividade física, você diminui mais ainda. Se você consegue perder, a cada 10 kg de peso, você consegue diminuir de 10 a 20 milímetros de pressão arterial. Então você consegue sair de 14/9 para 12/8, às vezes só fazendo atividade física e diminuindo o peso, emagrecendo e consumindo menos sódio tranquilamente. Então, o tratamento primeiro é esse, a mudança de estilo de vida e fazendo uma dieta específica, com baixo teor de sódio. A gente se preocupa muito com o sal que a gente coloca na comida. Mas não é só o sal que a gente coloca na comida. Na verdade, o grande vilão nem é o sal que a gente coloca na comida. É o sal que está embutido nos alimentos que a gente não está vendo e não está olhando lá quantas gramas de sal tem no alimento. Porque todos os alimentos industrializados têm uma quantidade absurda de sódio. Um miojo, aquele saquinho, já tem a quantidade que você já ultrapassa quase a quantidade de sódio que você pode ter num dia inteiro. Então, você come um miojo, você come um biscoito, uma bolacha, um salgadinho, você ultrapassa muito. Aí é claro, você tem que controlar o sal que você coloca na comida. Mas se você tirar esses alimentos industrializados, você praticamente nem precisa ter tanta preocupação com o sal que você coloca na comida.
O paciente que chega à primeira consulta e você identifica, ou a segunda, né, porque você tem que ter mais de uma medida, existe a síndrome do jaleco branco, que o paciente fica só hipertenso no consultório, tem alguns exames para identificar se o problema é esse ou não, é você começar a mudar o estilo de vida. Como eu falei, né, exercício, diminuir o sódio, aumentar o consumo de frutos, legumes e verduras, isso faz parte, diminuir a gordura saturada também faz parte. Esses são os 4 principais fatores de mudança. Se o paciente, mesmo se emagrecer, fizer cuidar dessas 4 coisas e continuar hipertenso, aí você tem que começar a medicação. Aí, o problema disso é que geralmente o paciente vai evoluindo ao longo do tempo, precisando de mais medicações e mais medicações. Então tem paciente que fica muito, não vou mudar o estilo de vida, vou começar uma medicação, só que ao longo dos anos ela sai de uma medicação para 5 depois de 20 anos. Então a mudança de estilo de vida é fundamental, mesmo se ela já use medicação. A hipertensão é um dos primeiros sinais de que o paciente está desenvolvendo doença cardiovascular, justamente pela lesão do endotélio que eu tinha falado, que é da camada das células que recobrem as artérias. Então, se você lesa essa camada que recobre as artérias, ela fica mais propenso a entrar o colesterol nela, vamos dizer assim, e oxidar e formar as placas de gordura. Então, às vezes, o primeiro fator de risco é esse. Você agride o tecido com a pressão alta, constante, e isso faz com que o acúmulo de gordura se dê e vai evoluindo. Então, a pressão alta vai levar a acidente vascular cerebral, que é o AVC, por conta do depósito de gordura também, vai levar a infarto, vai levar a outras doenças todas por ser um fator de risco e leva esses problemas. Lesão renal é muito comum por conta de hipertensão constante, tá? Mas isso tudo de acordo com esse problema. A hipertensão antigamente era uma doença mais do adulto e acima de 40 anos. Hoje em dia ela está começando cada vez mais cedo por conta do estilo de vida. Então o paciente vai desenvolvendo obesidade, vai desenvolvendo outros problemas de saúde, se alimentando com excesso de sódio, com excesso de gorduras, se alimentando mal, e ela desenvolve muito cedo. Até na adolescência já tem muitos pacientes com diabetes e hipertensão e colesterol alto. Então isso depende do fator de risco. Mas 30% pelo menos da população adulta já tem hipertensão arterial diagnosticada. E até 70% da população com 70 anos também tem hipertensão. Então é uma das doenças, eu acho, com maior prevalência na população. A prevalência dos idosos tem muita relação com o envelhecimento da própria artéria, o endurecimento normal do tempo. Mas o paciente que faz exercício físico, ele mantém esse relaxamento e contração das artérias saudável. Então você pega pacientes com 70 anos, sem hipertensão, geralmente são os pacientes que fazem mais atividade física. E não adianta começar a fazer com 70 anos, porque o processo degenerativo de endurecimento das artérias começou lá atrás. Então, às vezes o paciente não consegue reverter completamente, ajuda. Mas se o paciente teve exercício físico a vida toda e se cuidou, ele não vai ter esse processo de endurecimento, enrijecimento, calcificação das artérias. Quem já tem pressão arterial ou outros fatores de risco, é interessante fazer um teste ergométrico para ver como se comporta a pressão arterial. Tem gente que acha que o teste ergométrico é só para ver se tem doença coronariana, mas não, é para ver como se comporta a pressão, como se comporta a frequência, o ritmo cardíaco. Então, o normal da pressão arterial é subir quando o paciente faz exercício. Se ela não subir, o paciente tem doença. Então, se o paciente faz esforço físico, ela vai subir. É claro que o que a gente analisa no teste ergométrico é como ela sobe, se ela sobe proporcional ao esforço, se ela desce logo depois do esforço, para a gente definir. Se ela não descer, é um fator ruim, porque a artéria não está se dilatando como deveria, porque o exercício libera óxido nítrico e depois do exercício imediato tem uma vasodilatação. Algumas pessoas até ficam meio tontas logo depois do exercício por causa disso. Então, o exercício físico, a pressão sobe. Inclusive, não só o aeróbico, como o anaeróbico também. Halterofilistas que vão levantar uma carga de 300 quilos, a pressão chega a 280, só naquele momento. Então, a pessoa tem que estar com um preparo cardiovascular muito bom para aguentar essa pressão. Mas aquilo não vai fazer mal, porque isso vai prevenir, vai causar vasodilatação e vai deixar o vaso mais saudável.